processo de urbanização, ele se dá de forma que diferenciada. Por exemplo, há uma distinção no processo de urbanização entre os países desenvolvidos, ou ditos hoje países centrais, e os países subdesenvolvidos, também ditos em desenvolvimento, ou países periféricos. Por quê? Porque, embora a urbanização seja um fenômeno geográfico, cada sociedade, de acordo com o seu grau de desenvolvimento econômico, com a sua estrutura hierárquica de cidades, vai fazer com que esse processo tenha certas singularidades. Tá? Como diz aqui o texto, a urbanização apresenta singularidades, sobretudo em decorrência dos estágios diferenciados do desenvolvimento que marca o cenário internacional nos últimos séculos. Nos países que atingiram o desenvolvimento econômico, técnico e tecnológico mais cedo na modernidade, observou-se uma maior preocupação com o ordenamento dos espaços urbanos e um controle do processo de urbanização, enquanto que naqueles nos quais a organização social, política e econômica foi mais tardia, assim como o processo de industrialização de um modo geral, o desenvolvimento das cidades apresentou características mais complexas e, portanto, problemas socioambientais mais difíceis de serem solucionados. Exemplificando, nos países centrais. Deixa eu mudar de cor aqui para ficar bacana. A urbanização nos países centrais ou desenvolvidos. Nos países centrais, esse processo se dá de que maneira? Você tem uma população residente no campo e uma população que vai fluir para a cidade. Não há urbanização sem êxodo rural, que é a saída da população do campo para a cidade. Isso é um fato. Essa população que vivia nessas áreas ditas campo, elas se abrigavam, elas alocavam-se economicamente no que a gente chama de setor primário da economia. O setor primário compreende a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Esse setor primário era o setor de atuação, era o setor de geração de renda das pessoas. Quando é que esse processo começa a se dar? A partir do século XVIII, com a primeira Revolução Industrial. Essa primeira Revolução Industrial que progressivamente vai puxando as pessoas para as cidades, devido à possibilidade de ascensão socioeconômica, uma maior acessibilidade ao comércio, aos serviços, melhores salários, mais chance de sobrevivência, algo que o campo não apresentava. Por quê? O processo de industrialização vai gerar uma grande infraestrutura nas áreas ditas cidades. Isso vai provocar um êxodo rural. Então as pessoas, quando viviam no campo, elas estavam presas, elas atuavam no setor primário da economia. E progressivamente as cidades vão se estruturando para receber essa população que vinha do campo. De maneira que houve a possibilidade, houve tempo necessário para que houvesse um planejamento, um ordenamento das cidades. Apareceram as funções urbanas. Cada cidade vai nascendo com uma função, uma cidade com uma função comercial, uma cidade com uma função puramente residencial, uma cidade com uma função industrial. E quando essas pessoas chegam às cidades, muitas delas chegam para, na verdade, serem absorvidas pelo setor secundário, que é o que está movendo o êxodo rural. O que eu entendo como setor secundário? O que a gente entende como setor secundário da economia? A indústria e a construção civil. Então, aqui no setor primário, marcando a agricultura, pecuária, recreação animal e o extrativismo. Para você que, de repente, está perdido, está perdida, o que eu estou fazendo aqui? Estou mostrando para você, estou caracterizando a urbanização nos países desenvolvidos, para depois caracterizar para você a urbanização nos países em desenvolvimento. Eu estou mostrando aqui o nuance, a diferença desse processo. Então, quando os camaradas fazem o êxodo rural e saem do campo, indo para as cidades, por exemplo, na Inglaterra, na França, posteriormente na América do Norte, Estados Unidos, essas pessoas vão se alocar principalmente no setor secundário da economia, que é a indústria e a construção civil. E, sobretudo, marcando mais uma vez, houve tempo para que houvesse um ordenamento territorial, como a gente entendesse numa casa o que está aonde.
As cidades vão crescendo de maneira que paulatina, as cidades vão crescendo de maneira suave, tendo tempo para se estruturar e receber de modo que afável, de modo que certeiro, as pessoas que vinham do campo. Ou seja, um processo de maneira que clássico. Essa urbanização é dita urbanização clássica. Por que ela é clássica, professor? Porque houve passagem gradativa da população do setor primário para o secundário, de maneira que reproduziu fenômenos, ou problemas socioambientais numa escala menor. Não é que não hajam problemas nas cidades nos países envolvidos ou centrais, mas esses problemas são menores do que onde houve uma urbanização que não clássica, onde houve uma urbanização a partir dos países subdesenvolvidos, certo? Já nos países em desenvolvimento, ou chamados países periféricos, o processo de urbanização vai se dar de uma maneira completamente diferente. Como diz aqui Milton Santos, não houve nos países subdesenvolvidos, como aconteceu nos países industrializados, uma passagem da população do setor primário para o secundário e em seguida para o terciário. A urbanização foi terciária. Somente depois, evidentemente, com exceções, é que a grande cidade provocou a criação de indústrias. Então deixa eu exemplificar isso aqui melhor. A urbanização nos países periféricos, como o Brasil. Nos países periféricos, como o Brasil, a população também era predominantemente vivente em áreas ditas campo. Quando começa um processo de ocupação das cidades, via êxodo rural, o êxodo rural é o caminho para a urbanização, porque ele marca a saída da população do campo para a cidade. Nos países periféricos como o Brasil, a gente já estava no século XX. No Brasil, por exemplo, o processo de urbanização tem início na década de 30. Mas, efetivamente, a gente só vai poder dizer que a população se torna predominantemente urbana na década de 60, meados da década de 60 para 70. É que no Brasil a maior parte da população vai viver predominantemente nas cidades. Tá? Mas aqui, quando esse processo se inicia, o êxodo rural começa a fazer fluir as pessoas do campo para a cidade, esse campo aqui abrigava pessoas no setor econômico dito setor primário, que vocês já conhecem, que é a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Diga-se extrativismo como extrativismo mineral, extrativismo animal, extrativismo vegetal. Portanto, quando essas pessoas saem do campo, elas saem do campo e são atraídas para as cidades, ao mesmo tempo elas são repelidas. A gente vai falar isso daqui a pouco. Ao chegarem nas cidades, o setor que mais vai absorver essas pessoas é o setor terciário. Porque o grau de industrialização era muito baixo nessa época. O grau de industrialização, por exemplo, do Brasil, na década de 30 era muito pequeno. Então, a maior parte das pessoas que chegam às cidades, elas vão ser absorvidas pelo setor terciário. Pô, e o que é setor terciário, professor? O comércio e a prestação de serviços. Como essas pessoas chegam às cidades? De qualquer maneira. E elas estão vindo do campo de uma situação de desespero. Nem todo mundo está vindo numa situação de, eu quero ir para a cidade porque lá eu vou me dar bem. Tem gente que está vindo para a cidade, tem gente que fez esse movimento porque não tinha outra escolha. Simplesmente essas pessoas foram repelidas do campo. Então elas chegam aqui com uma qualificação muito baixa, num ambiente muito competitivo, elas não vão conseguir se enquadrar no mercado de trabalho, que era muito mais fragilizado do que hoje. Então a maior parte dessas pessoas, ou boa parte delas, vão se tornar trabalhadores informais. Essa urbanização, então, dos países periféricos, ela é dita urbanização, como diz o Milton Santos, terciária. Pode aparecer na prova para vocês também a expressão urbanização em saltos. Por que terciária ou em saltos? Porque não houve passagem gradativa da população do setor primário
para o setor secundário, como aconteceu nos países desenvolvidos. A população salta direto do setor primário para o setor terciário. E essa urbanização ela é extremamente reprodutora do que a gente chama de macrocefalia urbana. O que é macrocefalia urbana? É o inchaço populacional das grandes cidades. As cidades acabaram recebendo mais pessoas do que, na verdade, elas podiam. Diferente dos países desenvolvidos, o grau de infraestrutura, né, a construção de estradas, a construção de portos, de edificações, de moradias, iluminação, sistema de esgoto, saneamento básico como um geral, não foi, na verdade, satisfatório, foi muito incipiente. De maneira que essa macrocefalia urbana, esse inchaço populacional, vai provocar uma série de problemas. Vai pressionar muito os serviços públicos, né? Vai acabar fazendo com que as pessoas tenham que improvisar a moradia, onde surge o processo de favelização. Por isso a urbanização nos países periféricos é diferente dos países centrais, ok? Para ficar claro, quando eu falei de atração e repulsão, esses são os fatores que movem o êxodo rural. Fatores que movem o êxodo rural. A saída da população do campo para a cidade. São dois fatores. Fatores de repulsão versus os fatores de atração. É simples. O que são fatores de repulsão? Os fatores que empurraram as pessoas do campo para as cidades. São fatores de repulsão. A mecanização do campo, que vai provocar o desemprego estrutural, tecnológico, que é a substituição do homem pela máquina. Países com uma estrutura fundiária, como o Brasil, muito complicada, muito complexa, extremamente concentrada, também vai expulsar as pessoas, já que há uma concentração de terras, há uma concentração fundiária, né, absurda. Muitas pessoas vão querer trabalhar na terra, vão querer plantar, só que elas não vão ter esse espaço. Então elas vão migrar para as cidades em busca de uma outra vida. Então a concentração fundiária também é um fator de repulsão. Outro fator são os baixos salários. Além das poucas oportunidades, poucas opções, né, de empregabilidade. E por último, a precária infraestrutura. Diga-se infraestrutura, saúde, transportes, saneamento e energia. Gosto sempre de contar essa história, né? Os meus avós vieram, né, de uma outra região para a região sudeste. E aí eu sempre indaguei, sempre conversei com os meus avós e perguntava para eles, minha avó paterna e meu avô materno, por que eles tinham vindo, né, para a grande cidade, que eles tinham vindo para o sudeste. E aí a minha avó argumentava, né, desculpa, que quando ela chegou, por exemplo, ao Rio de Janeiro, ela argumenta que a primeira vontade dela foi voltar para dentro do navio, porque naquela época não existiam estradas, década de 40, e aí as pessoas vinham de avião, né, o que era muito caro, praticamente impossível na época, ou vinham de navio. E ela veio de navio como tantos nordestinos, como tantos migrantes que vieram para o Sudeste, que vieram para o Rio de Janeiro, para São Paulo. E aí ela diz que não tinha vontade de vir. Só que o único emprego que ela tinha era uma fábrica, na cidade pequena onde ela morava, a fábrica pegou fogo. Todos os irmãos, a mãe estavam vindo para o Rio de Janeiro, para São Paulo. E aí ela já, viúva, muito jovem, com 4 filhos, ela se sentiu na obrigação de vir, não por vontade, mas ela foi, então, repelida. Então, um fator que move o processo de êxodo rural na vida dela, como de muitos brasileiros, foi um processo repulsivo. Já o meu avô, por exemplo, materno, eu perguntava a mesma coisa para ele, vô, por que você veio, né, para o Sudeste? Por que você saiu do Nordeste, veio para o Rio de Janeiro? E aí ele falava, pô, não tinha emprego, quando tinha emprego pagava muito pouco,
E aí eu comprei uma passagem de navio também e vi para cá. E quando cheguei no Rio de Janeiro, não conhecia nada, não conhecia ninguém. Nordestino chega no Rio de Janeiro, chega em São Paulo, chega em Minas Gerais, sem instrução, sem conhecimento, sem nenhuma capacidade, né, de exercer uma profissão por si só. Vai acabar fazendo o quê? Vai trabalhar em obra, na construção civil. E com ele não foi diferente. Mas ele veio no sonho, né, ele veio na vontade de crescer, de construir uma vida, de construir família, de fazer aquisição de bens. Ele já vem movido por fatores de atração e não repulsão. Como que a minha avó veio obrigada, veio sem vontade, e o meu avô veio por desejo, veio por motivação de, né, vamos dizer assim, vencer na vida. Os fatores de atração são salários melhores, acesso a serviços e a um comércio de qualidade, mais opções de empregos, e melhor infraestrutura. Esses são os fatores de atração. Mas há um processo ainda em curso de urbanização, de crescimento das cidades, onde cada vez mais o que faz com que as pessoas se empreguem é o setor terciário. O setor terciário é o setor mais importante da economia brasileira. 60% praticamente do PIB do nosso país advém do setor terciário. Não confunda a importância do agronegócio com a importância e o peso do setor terciário na economia. São questões diferentes. O agronegócio é quem traz mais divisas, quem traz mais recursos, né, no âmbito das exportações. Se você perguntar para mim, o que mais dá dinheiro no Brasil, de onde mais vem a formatação do PIB, esse PIB é terciário. Se você me perguntar em qual setor o Brasil mais se destaca nas exportações, quando ele vende, eu vou te falar, setor primário. Então, 60% do PIB brasileiro, praticamente, um pouco mais na verdade, é terciário. Nós temos um PIB terciário. Agora, o PIB das nossas exportações, ele é primário, já que o Brasil é um grande produtor e exportador de commodities, de matéria-prima bruta, de baixo valor agregado. Esse setor terciário também é o que mais emprega. Ele é o que mais emprega e é o que mais tem peso na composição do PIB. Enquanto, estou fazendo a distinção aqui para você não confundir, que o setor primário, que é o agronegócio, mineração, ele tem mais peso nas exportações. Correto? Eu quero frisar aqui uma questão, né? Eu deixei aqui, chamando a atenção para entender. Em 1950, havia 8 aglomerações com mais de 5 milhões de habitantes e apenas 2 encontravam-se em países subdesenvolvidos, ou seja, a maior parte das grandes aglomerações urbanas estavam nos países centrais, desenvolvidos. Em 2000, das 37 aglomerações com esse número de habitantes, 27 encontravam-se em países subdesenvolvidos. Você perguntar, quem é mais urbanizado? Um país desenvolvido ou um país subdesenvolvido? O país desenvolvido iniciou um processo de urbanização há muito mais tempo, então ele é mais urbanizado. Mas há uma diferença aí, se você me perguntar, onde as taxas de crescimento das cidades são maiores? Nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Existe uma expressão que a gente crava aqui, que chama cidades milionárias. O assunto, o tema urbanização, tem muitas expressões-chave. Cidades milionárias são cidades com população a partir de 1 milhão de habitantes. Tá? Por isso milionárias está entre aspas. Não significa necessariamente que a cidade seja rica. Tá? Então, população a partir de 1
milhão de habitantes. E aí é quando as coisas começam a ficar problemáticas. Porque mesmo que uma cidade seja rica, mesmo que ela tenha a infraestrutura necessária para acomodar e para receber essas pessoas, todos os dias o fluxo de pessoas, casa, trabalho, né, universidade, casa, escola, casa, trabalho, né, a demanda por energia elétrica, a demanda por espaços, vai fazer com que as cidades passem por vários problemas. O problema da violência, do desemprego, da poluição visual, da poluição do ar, da poluição da água, o consumo exacerbado de recursos naturais. Mais grave do que as cidades milionárias são as chamadas megacidades. É um outro termo quantitativo. O que são megacidades? São cidades com população a partir de 10 milhões de habitantes. No Brasil, por enquanto, a única megacidade é a cidade de São Paulo. Mas no mundo existem vários exemplos de megacidades. Nova York, Tóquio, Mumbai na Índia, Jakarta na Indonésia, Kuala Lumpur na Malásia, Osaka no Japão, São Francisco, Boston, são cidades chamadas de megacidades. Lagos na Nigéria. Há de se entender, vou marcar mais uma vez, que na década de 50, a maior parte das megacidades, a maior parte das cidades milionárias estavam nos países desenvolvidos. Por quê? Porque naquele tempo, ou naqueles tempos, os países subdesenvolvidos ainda eram predominantemente rurais. Quando você salta 50 anos na linha do tempo, vai para 2000, a maior parte dessas aglomerações passam a ser em países subdesenvolvidos, marcando um processo de urbanização muito acelerado, muito atropelante e que fez com que, obviamente, assimetrias passassem a acontecer nas cidades. Megacidades, só para classificar aqui, são cidades com população a partir de 10 milhões de habitantes. Não tem como não ser problemático num local onde coabitam 10 milhões de pessoas. O fenômeno que faz com que as cidades cresçam, tá, é um fenômeno chamado urbanização. Só que ao longo do tempo, os núcleos urbanos eles vão se conectando. Você tem aqui um pequeno núcleo urbano dito A e aqui um outro pequeno núcleo urbano dito B. Eles começam a crescer, começam a se desenvolver e a ocupação do espaço é uma ocupação de forma que horizontalizada. Vamos usar a expressão assim, crescer para os lados. Os núcleos urbanos começam a crescer para os lados. E aí tem um camaradinha que mora em A. E aí esse cara que mora em A, ele estuda em B. Tem uma menina que mora em B, mas ela trabalha em A. Os núcleos A e B, que no espaço em si são distantes e não têm conexão, começam a estabelecerem-se uma conexão. Tá? Uma rota de barco, né? uma linha de ônibus em comum, uma picada na mata, uma trilha, abertura de uma estrada, até que esses núcleos vão crescendo. À medida que eles vão crescendo, outras pessoas, e vão se desenvolvendo, outras pessoas vão se vendo atraídas para viver em A e para viver em B. Esses núcleos vão crescendo, 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 chega um momento de esgotamento, eles não têm mais como crescer para os lados. A menos que eles cresçam, vou trocar de cor aqui, a menos que eles cresçam um para cima do outro. E aí você já não consegue mais perceber aqui onde começa A, onde começa B, onde termina A e onde termina B. Por quê? Porque esses dois núcleos aqui eles se conurbaram. Esse processo de conurbação, grosso modo, é a fusão ou a união espacial no espaço geográfico, não no espaço sideral, entre dois ou mais núcleos urbanos. Depois que esses núcleos crescem para os lados e, obviamente, começam a haver limitações na continuidade do crescimento de forma que horizontalizada, só resta a esses núcleos, se quiserem e se puderem continuar crescendo, só resta a esses núcleos que eles cresçam para cima.
e aí você deixa de ter um processo apenas de conurbação, de união espacial, de união no espaço físico de forma que horizontalizada, para que haja um crescimento, né, vou usar um pleonasmo vicioso aqui, um crescimento para cima, que é a verticalização. Fui muito fundo aqui. Verticalização. E essa área, professor, essa área que existe em comum, porque o camarada que mora na área azul, ele mora onde? Ele mora em A ou ele mora em B? Ele mora na interseção de A com B, que agora o núcleo A e o núcleo B, eles se fundiram. Essa área de interseção aqui entre A e B, que é a zona de influência de A em B e a zona de influência de B em A progressivamente, ela chama interlândia. É uma área limítrofe entre os dois municípios, ou entre os dois estados, ou entre os dois bairros, entre as duas cidades, onde existe um grau de influência exercido por ambas as partes. A exerce influência em B e B exerce influência em A. Isso é muito comum, né, acontecer em grandes metrópoles, em grandes aglomerações urbanas.